Vamos lá, quero contar uma metáfora para você. Imagine você sendo mentorado pelo rei Salomão e ele te fizesse uma pergunta poderosa de sabedoria no dia de hoje. A pergunta é o seguinte: quantas pessoas você já assassinou até hoje? Uau, mas pergunta estranha. Será mesmo que Salomão me faria essa pergunta, Carlos? Como assim? Eu, graças a Deus, isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca assassinei ninguém. Será? Será mesmo que você, eu, todos nós, será que isso nunca aconteceu de fato? Olha, na verdade, esse é o grande insight que Salomão traz para mim e para você. Salomão, meu mentor, esse é o nome do meu novo projeto, né, que eu vou lançar nos próximos meses. Salomão, o meu mentor. Salomão, como teu mentor, este é o grande insight para o dia de hoje. Quantas pessoas você já assassinou? Essa é uma palavra forte. Assassinou até hoje. Porque na verdade, Salomão diz com outras palavras que o poder da vida e da morte está na ponta da língua. Nós estamos adentrando nesse mês de setembro, e esse mês de setembro é o mês dedicado à palavra, ao poder da palavra. Eu tive essa experiência nos últimos dias, caminhando por Jerusalém, caminhando pelos lugares aonde o Verbo se encarnou, aonde o Verbo escolheu para caminhar, para nascer, para caminhar, para viver, para trabalhar, para fazer amigos, para fazer prodígios, milagres, para caminhar e para dar a vida pelos seus amigos. Foi uma experiência sobrenatural na Terra Santa, em Jerusalém. Conheci também o lugar onde João Batista pregava, onde Jesus foi, de certa forma, batizado. A voz de João Batista ainda ressoa pelo deserto. João Batista dizia que eu sou a voz que clama no deserto. Daí me veio essa inspiração, já que estamos adentrando nesse mês de setembro, o mês da palavra. Se a mês da palavra é o mês do verbo, né? Então eu comecei essa semana fazendo uma enquete no meu Instagram, perguntando qual é o verbo que você mais ama conjugar. Muitas pessoas participaram, agradeço você que participou. E agora eu te faço essa pergunta: quantas pessoas, imagine como Salomão te perguntando isso, quantas pessoas você já assassinou até hoje? Olha, Salomão vai dizer que o poder da vida e da morte está na ponta da língua. No livro de São Tiago, ele vai dar essa afirmação de que é impossível, é humanamente impossível sair bênção e maldição ao mesmo tempo de nossas línguas. Da nossa boca é impossível sair bênção e maldição ao mesmo tempo. Ou eu estou, você está, nós estamos abençoando ou nós estamos amaldiçoando. Pois bem, quantas pessoas você tem amaldiçoado? Quantas pessoas você tem abençoado? Salomão é muito claro, não existe meio termo. Se você está abençoando alguém, você está abençoando alguém. Se você está amaldiçoando alguém, você está amaldiçoando alguém. E o termo assassinar é muito forte, mas é isso que acontece quando alguém fala mal de outro alguém. Justamente assassina essa pessoa no seu coração, assassina essa pessoa na tua mente, na tua alma. Né? Salomão vai dizer justamente isso: o poder da vida e da morte está na ponta da língua. Existe um poder sobrenatural que nós desconhecemos, né? Que é o poder da palavra. Por mais que nós estudemos, mas ainda assim nós desconhecemos. Então, o meu convite a você nesse mês de setembro é adentrar, de certa forma, ao poder da palavra. É estar atento àquilo que sai da tua boca. Porque o que sai da tua boca pode ser vida e pode ser morte na vida de alguém. Então, por que não, a partir de hoje, você proclamar bênçãos na vida de outras pessoas? Eu quero te dar 3 dicas que eu utilizo na minha vida, que eu venho praticando na minha vida, aprendendo com Salomão, com a mentoria de Salomão e aplicando no meu dia a dia. Olha, se por acaso você tiver que falar mal de alguém, tiver que falar algo de alguém, se não for nada bom, se não tiver o bem para falar de alguém, silencie. Essa é a primeira dica: silencie.
morda a língua, mas não fale, não proclame, porque uma palavra lançada, ela é irreversível. Salomão vai dizer em um outro versículo, em outro capítulo, ele vai dizer o seguinte, olha, não calunie o teu irmão nem por brincadeira, não chame o teu irmão de tolo nem por brincadeira. Olha, não existe brincadeira com as palavras. Não existe brincadeira com as palavras. Segunda dica que eu te dou é o seguinte: escolha 5 pessoas do seu convívio. Isso, 5 pessoas, a partir de hoje, escolha 5 pessoas, já que talvez você já faça isso, mas escolha 5 pessoas para você, de fato, praticar a profecia. E você vai, durante essa semana, profetizar na vida dessas pessoas, profetizar o bem na vida dessas pessoas, proclamar o bem na vida dessas pessoas. E a terceira dica que eu te dou para você, de certa forma, evitar a maldição e proclamar bênção na vida das pessoas é o seguinte: às vezes chega aquela pessoa todo ali cheio de novidades, né? A chamada fofoca, por exemplo, falando de alguém, falando de uma outra pessoa. Eu escrevi hoje pela manhã na minha rede social o seguinte, a frase que quando Pedro fala de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo. Isso significa que quando chega alguém para você falando de outro alguém, esse alguém está falando muito mais dele do que desse próprio alguém. Então, de certa forma, quando vier alguém falando mal de outra pessoa perto de você, mude de assunto. Mude de assunto, comece a elogiar essa pessoa. Isso funciona, eu estou dizendo isso de prática. Isso funciona. Chegou alguém aqui agora falando mal de alguma pessoa que você conhece, comece a elogiar essa pessoa, entende? Você vai trazer um choque na mente dessa pessoa, porque ele está vindo falando mal de uma outra pessoa e você vem elogiar ele. Elogie, mude de assunto e elogie essa pessoa. E ela vai perceber, de certa forma, né, o que você está querendo dizer naquele momento. Então essas são as 3 dicas que eu te dou aprendendo com Salomão. De fato, olha, comece a validar as pessoas, comece de certa forma, profetizar o bem na vida das pessoas. Escolha 5 pessoas. A outra coisa, se vier alguém falando mal de alguém, não alimente esse mal e apenas elogie essa pessoa, devolva elogio para essa pessoa e mude de assunto. Dessa forma, eu tenho certeza que você vai perceber o poder da palavra ao teu redor. Essa é a mensagem que eu queria trazer para você no dia de hoje, dentro desse mês de setembro, o mês da palavra, o mês do verbo. Existe poder na palavra. E esse poder pode ser de vida ou pode ser de morte. Então, a partir de hoje, seja bênção na vida das pessoas. Seja bênção. Se não tiver nada para falar de bem para aquela ou para essa pessoa, silencie o teu coração, silencie a tua alma. É a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo e para aquela pessoa e para as pessoas que estão ao seu redor. Seja bênção, vale a pena. Beijo no coração, fogo na alma. A gente se encontra no próximo vídeo, no próximo áudio, se assim Deus nos permitir.